A gente tem um convidado especial aí com uma trajetória completa no esporte e na gestão pública de Mato Grosso do Sul. Ele é professor de educação física, mestre pela Unicamp, ex-treinador de handball, professor universitário, conselheiro federal do CONFEF, foi presidente da Fundesporte por 8 anos e secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Seja muito bem-vindo ao 96 News, Marcelo Miranda. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã aí de segunda-feira. Stephanie, muito bom dia Marina, bom dia meu amigo Joel, Abner, prazer muito grande estar com vocês aqui, viu? Ô Marcelo, você não vai fazer uma crítica, na abertura não falou ex-atleta também, né? Ex-atleta, um atleta de baixo rendimento, porque eu fui atleta de baixo rendimento. Que há controvérsias, como diria aquele personagem do Chico Anísio. Foto, ainda que preto e branco, tem? Porque se não tem, não venha com churumelo. Eu falo que eu fui um atleta de baixo rendimento. Inclusive, Joel, é porque eu joguei no Operário nas categorias de base. Uma grande decisão que eu tomei na minha vida foi eu passei no vestibular e fui convidado ao mesmo tempo para treinar junto com o profissional. E o profissional treinava em 2 períodos, né? E eu falei, cara, e aí? Imagina, guri, né, cara? 17 anos. Aí eu falei, cara, eu vou estudar. Mas o profissional também não ajudava, né? Mas o time era muito bom, né? Os times eram bons. Não, e assim, eu era fase áurea do Operário, né? E inclusive eu treinava com o Miller, né? O Miller era da nossa geração ali. Mas o futebol não era o que é hoje, né? Essa oportunidade que a garotada tem. Aliás, muito pouco tempo mudou isso, né, Marcelo? Estamos falando aqui de atletas ainda que a gente lembra jogando Vampeta, Marcelinho, de ganhar 100 mil, 200 mil reais por mês. É verdade. Hoje você fala em 2 milhões. Não, e você pega um garoto aí, assim, ó, um garoto mediano, né? Ele consegue um contrato fora por um valor. Então, realmente, é um instrumento de transformação de vidas, né? Por isso que a política pública do esporte ela é tão importante, né? Porque realmente você consegue hoje oportunizar para uma infinidade de garotos uma transformação de vida. E agora no feminino também, né? Você sabe que a gente vai entrar nesse tema, Stephanie, já a respeito do Marcelo na Fundesporte, e eu quero que a gente não esqueça de falar como foi essa coisa de mudar, né, a visão dos atletas, deles serem recebidos em hotéis, deles, né, da criançada, mas eu quero jogar no ponto da Copa do Mundo, até para sair dessa coisa de Copa do Mundo, que eu vi um comentário eu acho que foi do Vampeta com alguém ali, um jogador também, dizendo o seguinte, ele falou, cara, eu fui assistir um treino lá na Vila, não sei das quantas, em São Paulo, e estavam cobrando dos meninos de 6, 7 anos posicionamento tático, marcação, recuo, tirou o menino porque não marcou, falou, como é que o futebol vai voltar a ser o que era com a malandragem, com a ginga, se os guris já estão sofrendo nessa idade? O Gel, você sabe que tem um projeto, e aí vou puxar a sardinha pro meu Palmeiras, né? Que inclusive perdeu ontem por causa de uma herança aí corintiana, que é o Carlos Miguel, que o Carlos Miguel colaborou. Aliás, você sabe quanto o Palmeiras fez de venda de atletas jovens? Não tem. 1 bilhão em vendas. Não, e o Palmeiras vem com uma proposta muito legal. Eu não sei se vocês estão acompanhando, que é exatamente o retorno dessa coisa da várzea, né? O campo de terra, a pelada ali, né? Porque ficou uma coisa muito burocrática. Hoje, inclusive, os processos de iniciação esportiva, né? Hoje a garotada, nos grandes clubes, né? Nos grandes CTs, já entram no campo, naquele campo gramadinho, bacana, né? E com essa exigência de posicionamento e tal. E a gente sabe que o legal... A gente trabalha muito na iniciação esportiva, em várias modalidades, essa coisa recreativa, lúdica, inconsequente, né? Essa questão da tática, da técnica, ela tem que começar um pouco mais tarde. E o Palmeiras está retornando essa filosofia do terrão, né? O terrão, a gente jogava bola com bola murcha, com bola, né? Com bola torta, isso aí você acaba forçando o garoto a ter uma coordenação motora, um domínio muito maior. Desenvolver habilidade, criatividade. E assim, né? não é não treinar fundamento. Fundamento é outra coisa. É deixar um pouco solto, né, essa liberdade aí. Tá te mandando um abraço, o Carlinhos Porto, de novo aqui mandando um abraço. O J. Abulsaf falou, olha, um abraço. Que audiência qualificadíssima. Tá aliás, manda um abraço pro Jota. Eu tive no programa dele no sábado, rapaz. Ele falou, foi um programa com 2 estelionatários do bem. Que deu audiência monstra.
Felipe te manda um abraço, disse que falou, fala pro Marcelo que já deu certo. E o Felipe Azambuja tá na escuta também. Amém. Muita gente na escuta. Obrigado, Marcelo, por trazer essa audiência qualificada, né, Stephanie? Com certeza. É bom que a gente já sabe quem que a gente vai trazer em breve de volta pro programa, né, Joel? Sempre que chamar é um prazer, cara. O Adriano Faria perguntou aqui o seguinte, ó. Mas aqui não dá para eu perguntar isso. Ele falou, como é que o Marcelo vai poder ajudar neste lugar em que ele está fadado a ir, né, para ajudar o futebol mato-grossense também? O Adriano é seu ouvinte número 1, né, cara? Ele Sempre, viaja né? pelo rádio junto. É legal, né, cara? Continuamos aqui no estúdio com Marcelo Miranda, repercutindo aí a trajetória dele na gestão do esporte, cultura, turismo aqui em Mato Grosso do Sul. E já que a gente estava falando aí em futebol, né, no nosso segundo bloco, Marcelo, eu quero entender uma coisa. Quando foi, nesse momento da sua transição aí de atleta, que você percebeu que você poderia transformar vidas por meio da gestão pública e fazendo a diferença com projetos tão interessantes por meio do esporte nas quadras? É muito legal essa tua pergunta, até porque eu nunca imaginei que eu fosse para a gestão, né? Até por causa disso que eu fazia muita crítica, né? Eu fui técnico, eu fui atleta, fui técnico, e a minha paixão sempre foi o desporto escolar. Eu acho que o desporto escolar é e é mesmo, né? Hoje, se você pegar os atletas olímpicos da delegação brasileira, 80% começaram nos Jogos Escolares. E eu fui técnico, foi a fase mais legal da minha vida, foi quando eu era técnico ali, que eu curtia muito, né, aquelas coisas de você formar um atleta do nada, pegar um garoto que não sabia jogar, né? Ainda mais handebol, que não é uma modalidade amplamente conhecida, então era uma coisa muito legal. E eu desisti do desporto escolar, eu larguei mão, pelas faltas de condições. Eu tirava dinheiro do meu bolso para poder viajar, para jogar, para comprar uniforme, dormia mal no chão. Cara, era uma coisa muito indigna. Eu deixei o desporto escolar, e fui para a universidade, fui fazer o mestrado, fui entrar para a área da pesquisa. E isso me frustrou muito, né? Porque é duro você deixar uma coisa que você gosta, que você sabe que é muito importante para transformar vidas e que te dá prazer, pelas faltas de condições. E eu fui para a universidade, eu fiz o mestrado na Unicamp, né, que é uma universidade que discute muito política pública. E eu era muito crítico, né, da ausência de política pública no esporte do Mato Grosso do Sul. Então eu fiquei quase 30 anos na universidade, a gente criticava muito. Quando chega 2015, o ex-governador Reinaldo Azambuja me convida para assumir a Fundesporte. E foi cara, imagina, o que mais me apavorava na época é passar os 4 anos e a gente não conseguir deixar nenhum legado, né? Graças a Deus, graças ao apoio do Reinaldo, ao apoio do Eduardo Riedel, que era o secretário de governo, a gente conseguiu montar uma equipe muito técnica e implantamos programas assim que não tenho dúvida que fez a diferença na política pública do esporte e fez a diferença na vida das pessoas. Ô Marcelo, não é segredo para ninguém que eu te conheço aí antes dessa trajetória como secretário, e é justamente por isso que eu quero voltar no fato que acho que não dá para deixar passar em branco, que foi uma das primeiras ações suas à frente da Fundesporte ainda, que você tem um carinho especial pelo atleta aluno, né? Ele deixa de dormir, né, nas escolas, porque juntava, eu fui atleta de baixo rendimento também, e a gente dormia, tipo, espalhava as carteiras da cidade que você ia lá na escola e dormia ali nos colchões, quando tinha colchão, né, quando você não improvisava um casaco mais grosso e dormia por ali. Aí você, não sei como, queria que você contasse um milagre, transforma isso em alimentação saudável, em condições para o atleta se sentir atleta. Né, e a valorizar mais isso, né? A querer chegar nesse nível de competição. Como é que foi essa? Joel, a minha última participação em Jogos Escolares, eu fui vice-campeão brasileiro. E eu jurei nunca mais participar dos Jogos Escolares enquanto estivesse naquelas condições, dormindo no chão. Porque o que acontece? Você fazia os Jogos Escolares, você adaptava a escola para virar um alojamento, botava todo mundo no chão, a cidade tinha que levar o colchão, tinha que levar a comida, tinha que levar a cozinheira, tudo de forma muito improvisada. E aquilo gerava uma situação muito indigna, os banheiros alagados, junto com um vaso sanitário onde você tomava banho, era uma coisa muito indigna. E nós perdemos o Campeonato Brasileiro, jogamos a final contra São Paulo, Gebs de... não vou falar o ano, né?
Nós perdemos o Jebs, perdemos na final para São Paulo, um jogo dificílimo, o time inteiro com diarreia. Cara, aquilo me frustrou muito. Quando eu assumo o governo, o que a gente percebeu? As cidades não queriam mais receber os jogos escolares, porque tinha que adaptar a escola, tinha que ser nas férias, né, para poder usar a escola. O professor que ganhou a etapa municipal perdia as férias, né, para cuidar da gurizada, e a participação era muito baixa. Tinha modalidades com 3 cidades participando. Aquilo frustrou muito a gente. E apresentei isso para o Reinaldo e para o Riedel na época. Foi uma época de muita dificuldade financeira, e eles perceberam essa injustiça, né? Esse descaso com o desporto escolar, e perceberam também uma coisa bacana, Stephanie, que é a oportunidade de fomento da economia através dos jogos. Hoje, nós colocamos todo mundo em hotel, a garotada tem uma alimentação de qualidade, tem o centro de convivência, que é uma festa toda noite para eles. É altíssimo nível, é um dos melhores jogos escolares do Brasil. E o que é legal, hoje as cidades disputam para receber os jogos, porque a gente coloca todo mundo em hotel, movimenta a rede hoteleira, fomenta a economia. Hoje nós não temos nenhuma modalidade com menos de 50 municípios participando. Aliás, virou um problema. Hoje o difícil é operacionalizar. Ai, que problema bom de resolver, que problema bom, que problema bom. É o nosso grande problema. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos Série A, Série B e Série C em várias modalidades, né? Sendo que quando a gente assumiu em 2015, tinha 3 cidades participando em jogos escolares. Então foi uma transformação muito legal. Hoje as cidades disputam muito, assim, a rede hoteleira cobra do prefeito que tente levar os jogos para sua cidade. Então foi uma coisa muito legal e transformou os jogos. Hoje nós somos os principais, nós somos aí sempre entre os 6, 7 estados em número de medalhas, né? Porque paralelo a isso a gente criou o Prodesc, que é um programa de iniciação esportiva na rede estadual, que inclusive transforma vidas assim de forma incrível, né? Principalmente nas regiões com maior vulnerabilidade social. Stephanie, vou contar aqui uma história pequena, mas que coloca o Marcelo no centro de uma discussão. Eu tô adorando essas entrevistas, Joel, porque você tem umas pérolas assim para trazer. Eu fico até com medo, viu, Stephanie? Essa coloca o Marcelo no centro da discussão. Eu era repórter esportivo aí, sei lá quando, né? Eu já apresentava. E aí eu tava muito bravo com essa história do Morenão. Eu ia num lugar, o cara falava, não, é culpa do Ministério Público. Eu ia no outro, é culpa do governo. Eu ia no outro, é culpa de alguém. Falei que eu vou armar uma situação aqui. E juntei todo mundo. Ministério Público, governo, não sei o que. O Marcelo tava. Só que depois que eu vi que a coisa pegou corpo, aí eu saí fora. Né? Deixei o circo. E o Marcelo encampou isso. Então, quando alguém falar que é pai da coisa do Morenão, o Marcelo, junto com o outro Marcelo, o Turini, né? A gente começa ali, né, Marcelo, uma conversa que não teve para onde. Eu sei que o Ministério Público falou, não vamos arrumar isso aqui. E inventaram a seguinte desculpa. Depois vieram, o Marcelo convenceu, né? Não lembro quem que era o promotor, procurador da época. Doutor Luiz Eduardo Lemos, sou muito grato. Exato, mas antes dele colocaram assim, bom, não pode liberar porque não tem tinta de látex, não sei das quantas, pintar o interior do telhado, não sei do que. Deixaram impossível de fazer. Aí o Marcelo foi lá no... Aí a história que você pode contar pra gente como é que foi esse começo, até como é que tá hoje, Marcelo. E um detalhe interessante, tá? Até o pessoal entender essa complexidade. A estrutura do Morenão é incrível. E já saiu história, você lembra, né? Que estava condenado, a marquise ia cair. E, cara, saiu um monte de coisa. Na verdade, a Copa do Mundo que teve no Brasil, ela deixou um legado, na minha opinião, muito ruim, que é exagerado, não é ruim, é exagerado, que é o Estatuto do Torcedor, né? Ele estabelece regras absurdas, ao meu ver. Para você ter uma ideia, tem um estudo muito interessante, se você pegar os 12 estádios da Copa do Mundo, que foram construídos para a Copa do Mundo, se você seguir ao pé da risca, e a lei tem que ser seguida, dos 12, só 4 estão 100% em condições de receber jogos. Olha que loucura, né? E aí, é claro, entra o bom senso e tal. E isso inviabilizou o Morenão. Quando nós entramos em 2015, o Morenão estava fechado há 5 anos. Nós conseguimos fazer aquela reabertura parcial, você lembra? Foi muito legal, com recursos do governo do estado. A gente reabriu parcialmente e aí foi novamente fechado. Aí aquele movimento que você protagonizou já foi muito importante, porque trouxe o Ministério Público para sentar com a gente, né? O doutor Luiz Eduardo Lemos foi
promotor muito importante. Ele falou, ó, temos que resolver, ele enquadrou todo mundo, né? E o Turini teve um papel muito importante. A reitora Camila foi decisiva agora. Porque qual que era a dificuldade que as pessoas não entendem? O Morenão é da União. Nós estamos corrigindo um erro histórico, né? Porque quem construiu o Morenão foi o governo do estado. Quando era Mato Grosso Uno, né? E nós tínhamos a Universidade Estadual do Mato Grosso. Quando a universidade virou federal, os bens todos foram para a União, né? Então, não tinha como a gente passar recurso para a União. Normalmente é o contrário. Aliás, União... é como se o filho tivesse passando por pai. Exatamente. E a gente conseguiu, né, graças ao empenho da reitora Camila, a concessão do Morenão. Hoje o Morenão ele é de responsabilidade do governo do estado. E isso possibilita que a gente faça intervenções diretas lá, né? O gramado já começou, né? O papel da federação também, né? Nessa parceria com a federação, mandar um abraço para o Estevão, que teve um papel muito importante para viabilizar esse recurso junto à CBF. Já está sendo trocado todo o gramado com irrigação, banco de reserva, aquela parte toda ali vai estar pronta. E o governo do estado, nós deixamos isso bem encaminhado, a GESUL está concluindo, né? O secretário Guilherme, muito empenhado nesse projeto de soltar a licitação agora, para que a gente possa, até o final do ano, realmente ter essa revitalização, que não é o projeto total ainda, né? É um projeto realmente de fazer as adequações de segurança, acessibilidade, para que a gente possa ter de volta em janeiro, se Deus quiser, aproveitando essa grande transformação que o futebol está passando aqui no estado, né? A Série B tá sensacional. Cara, que show, né? Aquidauana com 2 times, né, Quero ver como é que a economia de Aquidauana vai manter 2 times. Achei muito legal. Mas isso aí vai ser bacana. Isso aí... aliás, um trabalho brilhante do seu João há muito tempo, né, cara? E esse retorno do Aquidauanense. O CRA já faz um trabalho muito legal, né? Uma gestão moderna aí, capitaneada pelo Giroto aí. Né, e eu acho que Aquidauana vai virar um polo de futebol. E lá é só estádio lotado. Olha a cidade né, valorizando, hein, Joel Silva? Estádio lotado sempre lá. Agora 12, teremos o derby agora. Vai ter um derby. Bom, eu quero falar de transformação também, quero fazer uma pergunta. Silêncio que o Zé Du tá entrando. Olha, mais um. Esse estúdio tá pegando fogo hoje. Eu gosto de segunda-feira, emocionante desse jeito. Marcelo, depois disso tudo, você teve essa passagem magnífica aí na Fundesporte. Você assumiu essa TESC, né? E passou também a cuidar de turismo, cultura. E o que mais te surpreendeu nessa experiência? E o que você conseguiu casar desses 2 universos aí para a gente falar de gestão pública, assim? Sabe uma coisa legal, Stephanie? Quando o governador me convidou, foi um desafio muito bacana, porque a gente vinha, né, de uma experiência da pandemia que foi uma coisa transformadora no mundo, né? E eu percebi na pandemia exatamente o valor do esporte. Eu cuidava só do esporte na época, na questão da geração de fluxo turístico. Nós fomos o primeiro estado a reativar os eventos esportivos. Nós fizemos aquele jogo da seleção brasileira, a final da Superliga aqui no Guarandizão, com distanciamento. Nós somos o primeiro estado a fazer uma prova de corrida de rua com distanciamento. Foi uma coisa que virou modelo para o Brasil. Criamos aulas online e tal. Mas o que me marcou muito? Que a retomada do fluxo turístico nos municípios aconteceu a partir dos eventos esportivos. Então, na verdade, a gente percebeu, né, que o esporte ele é muito além de qualidade de vida, muito além de entretenimento, que são fatores importantes. Ele é geração de fluxo turístico e, consequentemente, geração de renda para a população. Então, a gente trouxe esse conceito para a gestão pública, né? Nós descentralizamos os eventos, começamos a levar para o interior. Você pega as cidades hoje, por exemplo, como Jardim, né, como Rio Verde, que elas utilizam os eventos culturais e esportivos para gerar o fluxo turístico contínuo, né? Nós trabalhamos muito esses 3 anos e meio, turismo, cultura e esporte, integrando essas 3 áreas através dos eventos esportivos. Em vez da gente fazer grandes eventos, nós passamos a fomentar pequenos eventos que levam para o município
Você pega uma mountain bike, por exemplo, que você leva para Bodoquena, que você consegue levar, sei lá, tem 1.000 inscritos. Desses 1.000 inscritos, 500 são de fora. Você está levando para Bodoquena, certamente, 1.500 pessoas, porque ninguém vai sozinho, Tem né? uma equipe, né? Tem uma equipe, o cara leva a namorada, leva o filho. Então, você consegue gerar um fluxo turístico contínuo, que é o que motiva o empresário a investir na rede hoteleira, investir nos restaurantes, é esse fluxo contínuo. Então, isso foi uma ação muito boa, acho que foi uma grande sacada do governador Eduardo Riedel de criar essa secretaria que integra essas 3 ações, essas 3 áreas que têm tudo a ver, né? Marcelo, você acha que deu tempo, deu certo essa coisa porque a sua secretaria que você estava à frente, ela é gigante. E você conseguiu fazer isso, como é que eu vou dizer isso? Ir para os bairros também, para as cidades menores, teve o Campão, teve uma série de coisas que foi espalhando isso. Foi difícil fazer isso? Como é que foi trabalhar? Falar da Fundesporte, acho que é chovendo molhado, porque a equipe é tão boa que ela ficou. Ela permanece, ou seja, deu certo. Mas e o restante, que não eram áreas assim que você atacava diretamente quando não estava na gestão? Bom, primeira coisa é equipe, né, Joel? O governador sempre se preocupou muito com isso e a gente conseguiu montar equipes muito competentes nas 3 áreas, né? No turismo, no esporte e na cultura. Falando especificamente da cultura, foi uma área assim que eu sempre fui muito ligado, né? E são áreas financeiramente marginalizadas por governos, porque assim, vai investir no esporte, para quê? Vai investir na cultura, para quê? Não é? É verdade. E são áreas incríveis, né? Eu fiquei encantado. Nós fizemos grandes transformações na cultura também. Quem frequenta o Festival de Inverno de Bonito, Festival América do Sul, a gente conseguiu colocar num outro nível, né? Realmente fizemos grandes transformações nos festivais nesses 3 anos. Hoje, pode dizer que ele é um festival realmente de nível nacional, tanto na qualidade dos eventos como na estrutura que a gente fez, na cenografia. Mas a gente teve essa preocupação que você colocou, que é muito importante, nessa capilaridade, né? Hoje, se pega o programa de artesanato que tem na Fundação de Cultura, é incrível, Joel. Trabalha na qualificação das artesãs, na regularização delas e na oportunidade de circulação. Hoje, o artesanato Mato Grosso do Sul está presente nas principais feiras nacionais e internacionais. A gente cria uma estratégia de comercialização para esses artesãos. E o artesanato, Stephanie, tem uma coisa muito legal que você começa a olhar com uma lupa, você vê, né? A absoluta maioria das artesãs são mulheres solo, que cuidam da família, que muitas mães atípicas, inclusive, porque o artesanato permite, né, que ela alie, né, essa questão dos cuidados da família com a sua atividade. O Campão foi uma coisa muito legal, né? Os editais, hoje, Joel, o Mato Grosso do Sul é referência em editais da cultura, da PENAB. A gente conseguiu, são quase 30 editais que prestigiam as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, o artesanato em todas as suas... a cultura em todas as suas manifestações. Então, houve essa capilaridade, né, que a gente espera, que é o objetivo da política pública, né, fazer com que esse recurso chegue, né, nas pessoas mais vulneráveis, que você realmente consegue fazer realmente uma transformação de vida naquela comunidade. Marcelo, tem que fechar. Joel vai me chamar de chata. Ai, que bom. Você que vai encerrar o programa hoje. Não, mas eu jogo a pergunta e volto em você. Entendi. A parte ruim continua sendo minha. Entendi. Como é que foi isso de você envolver os atletas daqui, tudo bem, mas nacionais? A gente vê que eles vieram a integrar, de certa forma, o esporte aqui. Pega o Yeltsin, por exemplo, né, que teoricamente nem precisaria, né, já é um atleta consagrado, mas faz questão de estar presentes. O menino lá da canoagem também, o Rufino, né? Que é incrível. O que é isso, de fazê-los? Porque, assim, geralmente o atleta ficava bravo que Mato Grosso do Sul não ajudou, e agora eles estão participando. Joel, eu tive eu vi um depoimento do Yeltsin. Eu recebi agora, recentemente, um depoimento, uma mensagem do Rufino, um cara muito legal. Ele mandou uma foto do Parque das Nações Indígenas. Agora ele foi campeão mundial, né? Ele foi novamente campeão mundial na Hungria. E ele mandou para mim uma foto do parque. Olha aí, Marcelo, aquele jeitão que ele fala, né? Ó, desse lago aí já tem 5 medalhas mundiais e 2 medalhas paralímpicas saiu desse lago.
E coincidiu, eu fui numa palestra do Yeltsin, e eu cheguei, ele não sabia que eu estava E ele fez um depoimento, Joel, que me emocionou. Ele conta bem assim, Stephanie, que em 2012 ele se destacou nos Jogos Escolares, e o Comitê Paralímpico Brasileiro descobriu aquele talento e levou ele para São Paulo, o Centro de Treinamento de São Paulo. Imagina, um garoto cego, né, longe da família, longe dos amigos, e ele fala da dificuldade dele que foi para ele esse período. Quando em 2015, a gente implanta, né, Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, o programa de apoio para os nossos atletas participarem dos campeonatos brasileiros, toda a política pública que a gente implantou, que não tinha, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro chamou o Yeltsin, e ele fala isso, chamou e falou assim, cara, você tem que voltar para o Mato Grosso do Sul. Agora tem pista de atletismo, nós terminamos aquela pista de atletismo que estava parada há 20 anos, a pista do Aerorancho, né? Fizemos mais 2 pistas, tem Ponta Porã, tem Chapadão do Sul, pistas oficiais de atletismo. Então o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro falou para o Yeltsin, cara, volta. Hoje ele tem bolsa atleta, o técnico tem bolsa técnico e o guia tem bolsa aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então é muito legal você ver que a política pública realmente fez a diferença, né, na formação de atletas, gerando oportunidade para essa garotada nossa. Marcelo, infelizmente a gente vai chegando ao fim. Eu falo que quando o entrevistado é bom e o assunto é bom, voa esse tempo, né? A gente colocou em 2 blocos, Joel, essa entrevista de hoje. Que honra, hein? E aí... Só ele e o governador tiveram isso. Só ele, é verdade, viu? Só você e o governador tiveram obrigado, esse privilégio obrigado aqui pela no 96 oportunidade. News. Eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui. Acho que tem que voltar em breve numa nova oportunidade. Se você me permite também, todos aqueles milhares de perguntas que a gente preparou para essa entrevista, eu queria mandar para a gente poder publicar no nosso site 96news.com.br. Informações aí dessa entrevista que tem muito a agregar. E aí a gente deixa aí para você, o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais, mandar um recado para todo mundo que está ouvindo, a audiência qualificadíssima do Joel hoje. Nossa audiência, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar por esse trabalho, né? Aqui, muito sucesso para a Antena 1 aí, 96 News, parabéns por esse trabalho, muito sucesso. Você acha que o Beto é corajoso para atacar no nicho diferente, da música diferente? Porque assim, o normal seria o agro, seria o sertanejo, e a gente sabe que isso é o que move o nosso estado, mas que nós temos também outros nichos, né, Marcelo? Eu acho um projeto incrível, cara, parabéns ao Beto, muito sucesso para vocês. E conclamar as pessoas para entrarem nessa luta. A gente sabe que a gente fez muita coisa pelo esporte, pela cultura, mas com certeza muita coisa tem para ser implantada e a gente sabe disso. As transformações são necessárias, né? E agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada, então, Marcelo.